Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre ecossistemas aquáticos. Então, o que é a hidrosfera e os ecossistemas terrestres? Então, hidro é a água, esfera vem do planeta. Então, hidrosfera é o conjunto de toda a água que tem no planeta. Geralmente, quando a gente pensa em hidrosfera, a gente vai pensar no mar e no oceano. Mas existe, por exemplo, a área de restinga, os lençóis freáticos, as lagoas, mangues, né? Então, toda a região onde tem água em maior quantidade, onde tem seres vivos adaptados àquele local, faz parte da hidrosfera. Então, ela é 97% de toda a água que nós temos no nosso planeta é água salgada. 2,5% mais ou menos água doce. A maioria dessa água está localizada ou nos lençóis freáticos ou nas geleiras. Então, nem é a água que está disponível para consumo, por exemplo, humano. Então, os ecossistemas aquáticos de água doce, eles têm um nome, são chamados de liminociclo. E o ecossistema de água salgado é chamado de talassociclo. O ecossistema de água doce é dividido em dois tipos. O que tem água corrente e o que tem água parada. O que tem água parada é chamada de lêntico. Olha, só vocês pensarem, lêntico, mas devagar, então água parada. E lótico é a água doce, é água decorrente, rio, cachoeira, por exemplo. Os lóticos têm água em movimento. Então, por exemplo, eu tenho aqui, olha, rios e riachos, cachoeiras. Eu tenho uma menor biodiversidade. Por que menor biodiversidade? Porque o rio sempre está se movimentando. Então, se eu tiver seres que fiquem na superfície, eles vão ser carregados pela corrente. Eles não têm animais e plantas que são adaptados para viver 100% naquele local. Então, tem menor biodiversidade. Os lênticos, que são lagos e lagoas, eu tenho uma biodiversidade maior, porque os seres conseguem se adaptar ali, tem algas, tem vários peixes, vários animais vivendo ali. Quais são os problemas que pode ter de água doce? Pode ser a eutrofização. O que é eutrofização? Eu jogo dejetos, por exemplo, esgoto, né, ali naquele local. Então, eu tenho muitos compostos nitrogenados, então eu tenho uma grande quantidade de alimento disponível. Então, cresce uma quantidade grande de algas, consequentemente cresce peixes que se alimentam das algas e assim por diante. Acontece que as algas vão se proliferar de grande quantidade e elas vão acabar consumindo o oxigênio que fica disponível na água. E isso faz com que diminua a quantidade de oxigênio e leve os animais à morte. Então, isso é eutrofização. O assoreamento do rio é o seguinte: se eu tiro a cobertura vegetal da terra e aí chove, toda essa areia e essa terra acaba vindo para os rios. Então, vai deixando o rio mais raso e vai assoreando o rio, vai retirando lugar de morada de muitos animais, por exemplo. E o acúmulo de lixo, né? Que pode trazer grandes problemas, né? Morte, substâncias tóxicas no rio. Eu tenho os manguezais, que é a região costeira, né? Uma transição entre a água salgada e a terra. É uma água salobra, então não é nem tão salgado quanto do oceano, mas também não é doce a ponto de ser consumida pelo humano. É uma rica em biodiversidade, é chamada de berçário, né? Por quê? Porque muitos peixes vêm desovar, tem uma grande biodiversidade ali, né? As plantas são adaptadas, você já deve ter visto que tem um monte de galho, na verdade não são galhos, são raízes que saem para respirar. Porque quase não tem oxigênio ali. Ó, ecossistemas de água salgada são os talássicos, né? Talassociclos. São os mares, os oceanos. Interessante falar que eles têm uma temperatura, um pH, condição de luminosidade, são estáveis. Então, tem um ambiente todo adequado ali para vários seres. Eles são divididos em zona eu verdadeiro, fótica, luz. Então, é a zona mais iluminada. Disfótica é pouco iluminada. E afótica, não fótico de luz, então não tem luz, né? É totalmente azede. E pode ser litorânea, perto da costa, nerítica, pode ser a abacial, que fica nesse intermediário, e a abissal, onde não tem luz. E os seres que vivem ali podem ser planctônicos, nectônicos ou bentônicos. Plantônicos, eles ficam na superfície e a correnteza leva eles para onde eles querem. Bentônicos são os que vivem fixos no fundo, né? Ficam ali naquele fundo. E os nectônicos que se movem voluntariamente pela água. Então, eles podem ser, os planctônicos podem ser fitoplâncton, fitoalga, fitoplanta, são as algas unicelulares, e os zooplâncton, são esses animais unicelulares que se alimentam dos fitoplâncton. Fitoplâncton, então, é a base da cadeia alimentar marinha.
E então, nesse vídeo nós falamos sobre ecossistemas aquáticos. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!